Uma outra fonte, professor Wesley e os demais que estão nos ouvindo aí, seria o conhecido testemunho flaviano. Esse daqui é polêmico, né? Todo mundo sabe que esse aqui ele é polêmico, porque ele divide opiniões, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala do testemunho flaviano, a gente está falando da obra de uma pessoa, de um judeu, certo? Que traiu, de algum modo, os judeus, né? Ele estava ali agora ao lado de Roma e vai escrever muito da história dos judeus, e nesse contexto ele fala sobre Jesus, ali no contexto onde ele está falando de Pilatos, tá certo? Ele está falando ali de Pilatos, que foi ali o governador da Judéia, certo? O prefeito da Judéia, e o que é que acontece? Dentro desse contexto de Pilatos, ele cita Jesus. E a citação, ela se encontra da seguinte forma, né? Existem muitas teorias, eu vou ler primeiro a citação e depois a gente vai analisar tanto as perspectivas em torno desta citação, né? As interpretações, as refutações que os céticos fazem a este testemunho, porque todo mundo sabe aqui que os céticos, muitos céticos, não aceitam o testemunho flaviano como um testemunho legítimo, certo? A gente vai botar aqui na tela as argumentações que eles usam e em seguida a gente vai refutar essas argumentações, tá bom? Mas primeiro a gente vai ler aqui o testemunho. E basicamente diz o seguinte, o testemunho flaviano. Entretanto, existia, naquele tempo, um certo Jesus, homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Era fazedor de milagres. E ensinava de tal maneira que os homens escutavam com prazer. E ele ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus, como entre muitos de origem grega. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não abandonaram, e lhes apareceu no terceiro dia. Note uma coisa muito interessante sobre esse testemunho aqui. Essas partes que eu grifei, essas partes que eu grifei aqui, elas são aquelas partes que alguns historiadores, a maioria, na verdade, dos historiadores, acham ou chegaram à conclusão de que elas são claras interpolações cristãs, né? Se é que podemos chamá-lo de homem sábio, ou seja, a expressão fazedor de milagres para alguns também pode ser. Era o Cristo e ele apareceu no terceiro dia. Como vocês podem ver aí na tela, tá certo? Então, essas seriam as prováveis interpolações do texto. Note, a minha posição é que existe um núcleo que foi conservado nesse texto, certo? Existe um núcleo que foi conservado. Eu não sou da teoria de que nada ali é válido, de que tudo foi interpolado, de que criaram ali do nada um escriba cristão. Alguns dizem que foi o próprio Eusébio que fez isso, já vi gente dizer. Foi lá e criou isso aí. Não, a minha perspectiva não é essa. Minha perspectiva é que há, sim, um núcleo preservado, certo? Porém, sim, o texto que nós temos hoje tem, sim, algumas interpolações, né? E aí eu coloquei alguns aí na tela, como vocês podem ver. Por exemplo, a expressão fazedor de milagres. Por que cremos que essa parte do testemunho, ela é uma interpolação? Porque ela parece muito estranha a José. Uma vez que, enquanto judeu, ele dificilmente iria atribuir a Jesus algum tipo de poder sobrenatural, né? Ora, Joséfo, ele não cria que Jesus, por exemplo, ele era o Cristo. Outra possível interpolação aqui, né? Ou seja, tá lá no testemunho, ele era o Cristo. Ora, isso é muito estranho para um judeu. A expressão era o Cristo dificilmente pode ser atribuída a Joséfo, visto que, sendo judeu, ele não acreditava em Jesus como Messias ungido. Então, era o Cristo, muito provavelmente, para mim 100% de certeza que é uma interpolação, tá? E a outra provável interpolação, a expressão ele lhes apareceu no terceiro dia, ou seja, José parece indicar aqui que Jesus ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Peraí, isso é estranho para um judeu também, né? Então, isso parece indicar que Joséfo cria que Jesus havia ressuscitado, o que obviamente não é verdadeiro para ele. Joséfo não era um cristão. Então, essas partes podemos considerar como partes que foram ali interpoladas, tá certo? Por algum escriba cristão. Pode ter sido isso aí. Agora, adiantando aqui. Só que aí tem um detalhe muito importante, né? Eu creio que a maioria dos que estão aqui conhece muito bem um manuscrito em árabe da citação de
Flávio Joséfo, do século X, tá certo? E este testemunho, na versão árabe, ele nos apresenta uma versão bastante neutra do testemunho, justamente tirando essas interpolações, certo? Ora, o testemunho fica basicamente o seguinte aqui, ó. Entretanto, existia naquele tempo um certo homem sábio. Ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. E eles ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus como entre muitos de origem grega. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram. Tá mais ou menos assim a versão em árabe, certo? Ou seja, você vê que existe aí um contorno mais neutro, né, da citação, tirando aí essas prováveis interpolações. Então, note, o John P. Mayer, por exemplo, ele fala que toda essa estrutura aí, como vocês estão vendo aí, de maneira neutra, se harmoniza com o vocábulo e o estilo de Joséfo. Você pode ver na obra que eu mostrei no início, né, o Judeu Marginal, tá certo? Ele mostra que a citação aí, ela, além dela estar coerente, coesa, tá certo? Ela também está, de algum modo, dentro da perspectiva da própria escrita de Joséfo, né? Se harmoniza com o vocábulo e o estilo dele. Por exemplo, ele vai usar homem sábio para outros personagens, como, por exemplo, Daniel, né? E outro personagem que agora me foge à mente. A expressão homem sábio é muito comum a Joséfo, tá? Essa outra parte aqui ensinava de tal maneira que os homens escutavam com prazer, né? Essa expressão aqui, prazer, no grego, de acordo com o John P. Mayer, parece ser muito estranha dentro do vocabulário cristão, certo? E é muito provável que tenha sido escrita pelo próprio Joséfo e não por um escriba cristão, tá certo? Outra questão aqui, e ele ganhou muitos seguidores, tanto entre muitos judeus como entre muitos de origem grega. Ora, isso aqui, muito provavelmente, não foi um cristão que escreveu. Porque se fosse, eu digo que é um cristão, ele estaria demonstrando uma incompreensão completa da sua própria origem, da origem da sua própria fé. Ora, Jesus conquistou muitos de origem grega, muitos seguidores gregos seguiam Jesus. Onde é que está isso nos evangelhos? Isso não existe em lugar nenhum do Novo Testamento, tá? Provavelmente Joséfo está escrevendo isso e ele está escrevendo dentro do contexto dele, né? Ou seja, a Antiguidade Judaica foi escrita ali no final do primeiro século e ele está olhando o cristianismo dentro da perspectiva dele, a partir de uma perspectiva onde o cristianismo já tinha saído de sua terra natal, digamos assim, e tinha se expandido para outros lugares. Então é nesse contexto que ele vai dizer, por exemplo, que Jesus ele era seguido, né, o cristianismo, né, Jesus, no caso aqui, ele era seguido por judeus, por gregos e assim por diante. Porque ele está olhando dentro da perspectiva histórica dele. O Crossan fala sobre isso, né, aqui no livro O Nascimento do Cristianismo. Então isso pode ser interpretado dentro da perspectiva do próprio autor. Isso é história, meu amigo, né? Quando a gente está lidando com a fonte, com o documento, a gente tem que analisar o contexto, né, onde o autor está escrevendo aquilo ali. Então, essa expressão aqui, ele era seguido por muitos de origem grega, né, e por judeus também, provavelmente é do próprio Joséfo e não de um escriba, né? E continuando, quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram. Então, aqui o testemunho está neutro e se harmoniza de fato com o estilo e vocábulo de Joséfo. Mas vamos responder agora algumas objeções ao testemunho. Tá? Uma das grandes objeções ao testemunho é o seguinte: olha, esse testemunho aí é muito estranho, alguns céticos falam. Porque, primeiro, os pais da igreja não fizeram uso desse testemunho. Portanto, ele deve ter sido uma criação posterior. Né? Ou seja, não existe nenhum indicativo de que esse testemunho foi citado pelos pais da igreja antes de Eusébio. Tá certo? Logo, é muito estranho. Ora, se existe um testemunho desse, por que os pais não se utilizaram desse testemunho? Ora, em primeiro lugar, a resposta que eu daria a isso é o seguinte. Primeiro, quando a gente lê, por exemplo, Orígenes em Contra Celso, no livro 1, no capítulo 47, existe uma passagem bastante interessante que eu vou ler aqui para vocês, para a gente responder esse desafio aqui. Né? Eu coloquei aqui, eu fui até meio afoito, né? Eu disse, olha, provavelmente cita este testemunho. E eu vou explicar porque eu acredito que, de algum modo, pode existir fundamento ou base para a ideia de que o próprio Orígenes tinha em mãos, pelo menos, uma versão neutra desse testemunho. Tá? Vamos lá. Então, Orígenes,
ele diz o seguinte, e o mesmo autor, no caso aqui é Flávio Josefo, eu tô colocando as referências aí na tela para o pessoal, tá certo? Quem quiser conferir, pode conferir. Eu não coloquei a citação completa, porque ia ocupar muito espaço, ia ser muito ruim aqui para o dinamismo da live. Mas aí está a referência completa, quem quiser conferir, pode conferir à vontade. Então, é o seguinte. Então, Orígenes, ele diz o seguinte, e o mesmo autor, aqui ele está se referindo a José, embora não acreditasse que Jesus era o Cristo, procura a causa da queda de Jerusalém e da ruína do templo. Segundo ele, o atentado contra Jesus fora a causa dessas desgraças para o povo, porque tinham condenado à morte o Cristo anunciado pelos profetas. Primeiro, essa relação que Orígenes faz aqui entre a morte de Cristo, o atentado de Cristo, com as causas das desgraças do povo, essa relação ela não é feita por José em lugar nenhum. Tá? Isso aqui é uma interpretação cristã de Orígenes. A gente tem que ser honesto aqui. Só que nota uma coisa. O Orígenes ele fala aqui que Jesus, segundo Joséfo, sofreu um atentado. Ora, qual é a única passagem, certo, de Joséfo que fala sobre isso? É justamente o testemunho flaviano, né? Onde diz que Jesus ali foi crucificado. É a única que fala sobre isso. A passagem lá que fala de Tiago, de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, não tem nada a ver com crucificação, não fala nada disso. Ali está falando mais sobre o próprio Tiago, né? A fofoca é mais o próprio Tiago. Veja, então ele fala, segundo José, o atentado contra Jesus, né? Então, a gente pode especular várias coisas aqui. Primeiro, ou Orígenes tirou essa informação aqui do atentado contra Jesus de José, ou ele criou isso, certo? Ou dois, ou ele tirou isso de uma passagem neutra, do testemunho flaviano na sua versão neutra, certo? Porque não faz sentido dizer que ele tinha a passagem como ela está hoje, tá? Porque, por exemplo, ele vai dizer aqui que o autor não acreditava que Jesus era o Cristo, né? Então você já vê que há uma interpolação mesmo no testemunho flaviano que diz ele era o Cristo. Orígenes está dizendo que José não acreditava que ele era o Cristo. Então, note, existe a possibilidade, sim, eu acredito, certo? Mas aí cada um pode interpretar como quiser, dele ter tido em mãos um testemunho mais neutro, né, na sua versão neutra, aquela versão que eu mostrei agora em árabe para vocês, uma parecida com aquela, digamos assim, certo? E ele fez referência ao atentado de Jesus, à morte de Jesus. E o único texto que fala sobre essa morte é justamente o testemunho flaviano. Mas vamos analisar uma coisa aqui. Mesmo que eu diga, mas isso não tem como ser provado, isso aí é uma conclusão pessoal sua e tudo mais. Note, existe uma outra resposta para a não utilização dos pais da igreja em relação a esses testemunhos. Primeiro, esse testemunho, ele não atendia aos interesses apologéticos dos pais da igreja. Os pais da igreja não estão preocupados em provar se Jesus existiu ou não, porque isso já era assumido por eles e até mesmo pelos críticos do cristianismo, certo? Cara, eu desafio esses céticos a me mostrar um único texto, certo? De Justino ali no diálogo com Trifão, ou seja, com Celso, onde esses personagens tenham negado, certo, a existência histórica de Jesus. Isso não faz o menor sentido, eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, se você for ler contra Celso no 1.28, você vai ver Celso, por exemplo, atacando o cristianismo usando os seguintes termos e argumentos. Segundo Celso, os ancestrais de Jesus vieram de uma aldeia judaica. Esse é o primeiro ataque que ele faz para descredibilizar Jesus, para dizer que olha, ele veio de um lugar ali que não tem importância nenhuma, digamos assim. Um outro ataque que ele faz ao cristianismo, que eu anotei aqui, ele vai dizer, por exemplo, que a mãe dele era uma camponesa pobre que ganhava vida fiando tecido. Poxa, peraí, mas se ele não existiu, como é que ele disse que Jesus veio de uma camponesa pobre? Esse é o primeiro argumento. Ele operava seus milagres por feitiçaria. Oxe, mas peraí, meu amigo. Se ele não existiu, como é que ele vai operar milagres com poder de feitiçaria? Percebe? A gente vai anulando esses pseudos historiadores aí que ficam mentindo, usando a patrística de uma forma completamente equivocada para dar base às suas teorias conspiratórias. Cara, não precisa ser especialista, não. Se você tiver um conhecimento básico, saiba apenas o português, que você já é capaz de enrolar esse pessoal todinho. Tá entendendo? Então, tem mais ataques aqui que ele faz. Tem outro ataque que ele faz ao cristianismo, no caso, ao próprio Jesus. Isso está em Contra Celso 6,75. Ele vai dizer o seguinte sobre Jesus, que a sua aparência física era feia e de baixa estatura. Então, outro ataque. Veja que nenhum ataque de Celso é direcionado a negar a existência histórica de Jesus.
Ora, isso seria uma grande oportunidade dele fazer isso. Porque enterrava de vez o cristianismo. Mas vocês querem dar base a um Jesus aí que é Messias, quando ele sequer existiu. Ele poderia ter usado isso. Mas por que ele não usou esse argumento? Não é? Veja o quanto é estranho esse argumento. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Agora, voltando aqui para a questão dos pais da igreja, por que eles não citam esse testemunho? Porque eles não atendiam os interesses apologéticos dos pais da igreja, que estavam mais preocupados em provar que Jesus era o Messias. Ora, a versão neutra do testemunho de Flávio Josefo em nada fala ou testifica que Jesus é o Messias. Então não tem para que eles usarem, certo? A não ser que o debate ali fosse para provar a existência de Jesus. Aí sim, seria estranho se eles não utilizassem nesse contexto. Se, por exemplo, o Celso estivesse lá duvidando da existência de Jesus. Aí tudo bem, eles usavam, né? Poderiam usar ali para refutar. Mas note que não era essa primeiro a preocupação dos pais da igreja. Os pais da igreja estavam mais preocupados com as questões envolvendo a messianidade de Jesus. Então, essa é uma das razões. O John P. Mayer vai falar sobre isso. O Robert Van Vroos também vai falar, entre outros autores que eu citei no começo. Tá bom? Uma outra objeção, meus irmãos, é o seguinte. A citação, muitos dizem, né? A citação ela não se encaixa bem no contexto de Antiguidades 18. Aí eu fico pensando, como assim não se encaixa? O contexto imediato fala da administração dos tempos de Pilatos. Um lugar adequado para citar Jesus, como o Gerd Tace vai falar na sua obra O Jesus Histórico, na página 86. Ele vai dizer isso, o Gerd Tace. Peraí, como é que não faz sentido? Como é que não se encaixa no contexto? Se o que está sendo discutido é justamente questões envolvendo o período de Pilatos, e Jesus está vivendo nesse contexto. Você queria que Jesus fosse citado aonde? Na época de Festo, que veio depois? Então não faz sentido esse argumento, tá? Então, ao meu ver, não. A citação está dentro do contexto. Outro argumento que eles usam é o seguinte. O testemunho flaviano não se encontra em Guerra dos Judeus, no mesmo contexto dos acontecimentos de Pilatos, e aparece bruscamente em Antiguidade Judaica. Isso aqui é um desafio que eu já vi alguns céticos fazerem, né? Ele diz o seguinte, olha, quando a gente vê o paralelo relacionado aos acontecimentos do período de Pilatos sendo relatado por José em Antiguidades Judaicas, e a gente vê em Guerra dos Judeus, a gente vê o seguinte aqui, uma coisa muito estranha. Em Guerra dos Judeus não há testemunho de Jesus nenhum. Aí, de repente, em Antiguidade Judaica está lá o testemunho, do nada. Aí eles vão dizer, olha, isso é a maior prova de que colocaram o texto lá. Mas note que não só foi o testemunho, não só foi o evento de Jesus que foi colocado lá em Antiguidade Judaica. Mais 2 testemunhos, mais 2 eventos, digamos assim, foi acrescentado, além do de Jesus. Eu poderia deixar como referência aqui, o John Dominic Crossan, tá certo? Foi a obra que eu citei a princípio, que é chamado Nascimento do Cristianismo, onde ele fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui a referência. Ele responde o seguinte a isso. As ausências, mudanças e divergências entre esses 2 relatos semelhantes precisam ser avaliadas com atenção para entender preferências, preconceitos e propósitos. Agora, ou seja, Crossan ele vai dizer aqui que tem um propósito com isso. Ou seja, por que o Flávio Josefo ele acrescenta aqui, tá certo? Mais 3 agitações contando com a de Jesus no testemunho de Antiguidades Judaicas, e que essas agitações não constam lá na Guerra dos Judeus. Por quê? Porque ele tinha um propósito diferente em Antiguidades Judaicas. Essa é a resposta de Crossan. E qual é esse propósito? Eu fiz um resumo aqui com as minhas próprias palavras, tá certo? E é basicamente o seguinte, em Guerras dos Judeus, ele só narra 2 agitações, porque naquele momento, tais agitações serviam ao seu propósito de culpar o governo e as autoridades. Veja, as agitações que você vê lá em Guerra dos Judeus, essas agitações tinham um propósito, foram colocadas lá por José para apontar os erros do próprio governo. Então, esse era o propósito dele, mostrar os erros do próprio Pilatos. Ou seja, estava acontecendo muitos problemas ali e a culpa era de Pilatos. Ele fala ali, né, ele coloca lá as agitações em Guerra dos Judeus e diz que aquelas agitações era culpa do próprio governo, da incompetência de Pilatos. Já em Antiguidades Judaicas vai haver uma mudança de propósito, porque ele quer agora mostrar que os indivíduos também têm seu papel de responsabilidade quando faz agitações. E aí ele acrescenta mais 3 relatos, dentre eles o de Jesus, certo? Ele acrescenta 3 relatos, e eu coloquei aqui. Ele acrescenta outras 3 agitações em Antiguidades Judaicas, porque estas agitações serviam a um novo propósito, ou seja, responsabilizar indivíduos
que estavam ali protagonizando distúrbios. No caso, Jesus, certo? Que era dessas agitações que foi parar lá em Atividades Judaicas. Agora, note, não só é o testemunho de Jesus que é acrescentado em Atividades Judaicas. Ele acrescenta mais dois. Né? Ele fala, por exemplo, de um evento envolvendo sacerdotes da deusa Ísis, que vão ali instigar um aristocrata a seduzir uma mulher chamada Paulina, e que esses sacerdotes serão punidos com a crucificação também. Ou seja, ele acrescenta esse relato. Não estava esse relato lá em Guerra dos Judeus. Percebe? Então, ele só foi o testemunho de Jesus que ele acrescentou. Ele acrescenta testemunhos que atendem ao novo propósito dele. Ou seja, relatos que mostram que também os indivíduos podem sofrer consequências pelas suas ações, e não só o governo ali. Né? Ou seja, o indivíduo também erra. Certo? E não só o governo que erra. Então, é uma mudança de propósito, como fala o Dominic Crossan. Eu não sei se o pessoal está entendendo basicamente o que eu estou tentando falar, mas depois a gente vê aí, abre aí para discussão. Então, ele acrescenta, além do de Jesus, esse testemunho desses sacerdotes que foram individualmente punidos pelas suas né, por estar causando problemas ali. E ele fala também de um outro judeu, cadê? Um judeu, um patife, né? Ou seja, era um judeu que estava causando problemas ali, estava transgredindo a lei em Roma, certo? Estava cometendo alguns problemas, fazendo alguns problemas ali em Roma, e vai ser punido também por isso. Então, note que isso é respondido dessa forma. Por que você não encontra o relato em Guerra dos Judeus e depois ele aparece em Atividade Judaica? Como é que a gente responde isso? Afirmando que, primeiro, não só é o testemunho de Jesus que aparece ali. Flávio José acrescenta mais dois. Certo? Esse é o primeiro ponto. Além disso, esses três testemunhos contando com o de Jesus, eles atendem a um outro novo propósito, que é mostrar que os indivíduos que fazem agitações e que erram também serão punidos por Roma. Tá certo? Então, é basicamente isso. Né? É uma provável aí resposta a esta indagação e esta objeção. Uma outra, para a gente encerrar,